dia, Bem-vindos salve, ao salve. sinal Bom dia a todo mundo que CL. tá assistindo esse Graças a Deus, hoje é sexta-feira. CL. Rolê CL. Rolê CL. Começando o programa em detalhes, mentira! Está começando o Rolê CL aqui no CL Notícias da tarde desta sexta... tarde não, na manhã desta sexta-feira, graças a Deus, como diria Francis Pines, o Chico Pinheiro, graças a Deus, hoje é sexta-feira, é a primeira semana do ano, eu já não aguento mais, vem logo 2025, talvez seja depressão, Vamos chamar talvez, pra festa da piroca? mas eu não aguento mais. Mas graças a Deus amanhã é sábado, poderemos descansar um pouco. Estamos começando mais um Rolê ICL aqui no nosso ICL Notícias com o melhor, o pior, o mais bacana, o mais bizarro. Tudo o que está acontecendo na internet, nas redes sociais, no jornalismo, nos vídeos, nos memes, o melhor e o pior que nós temos a oferecer aqui neste humilde programete chamado Rolê ICL, que hoje falará sobre a posse de Ricardo Lewandowski, o novo ministro da Justiça do Brasil. Falaremos sobre como a direita está putinha com a posse de Lewandowski e como isso é uma coisa boa. Falaremos também sobre o Lula ter sido filiado ao PL. Isso aconteceu, gente. Não é mentira, não é fake news. Tá rolando e tá rolando investigação. Vamos pensar, vamos falar sobre deepfake. Tem umas deepfakes rolando no Twitter assustadoras. Falaremos sobre isso no programa de hoje, como isso é uma ameaça séria nas eleições desse ano. Quem tiver ver de deepfake na eleição desse ano, vocês podem acreditar. E vamos falar também sobre Jovem Pan, sobre Sleeping Giants, sobre a Argentina está indo para a casa do carajo, já que o Javier Milei está apontando a Argentina para o final do precipício, já que os argentinos já estavam na metade dele. O Javier Milei está apontando a galera para o final do precipício. O João Santiago aqui dizendo é hit aqui em casa. A Maria Helena disse que queria saber os meus detalhes. Que safada. O Fábio Camargo. Salve rolezeiro, sobreviventes ao reinado de terror do Vitinho. Falando nele, ele veio de novo hoje, gente. Não deu certo mandar embora? Ele tá aí? Lá. Bom dia. Não tem condições. Tem muitas camadas esse quadradinho, com o Vitinho e o Antônio Farinati atrás. Olá, Vitinho, tudo bem? Como você está? Eu tô sempre bem, William De Luca, sempre. Eu posso mostrar pra você o que apareceu nos nossos estúdios hoje? Pode mostrar. Então, ó, segura. Eu queria identificar esse animal, ó. Que é isso? O que aconteceu? Iguana muito linda, olha só. Essa Que é isso? ela O que é conhecida isso, gente? pela cauda escamosa que ela tem. Uma iguana Que é apareceu nos estúdios do ICL. Foi no N2 ontem isso, né? Foi no N2, no pé da apresentadora Gabi. O que é isso? Loucura. Esse cara, Aqui no ICL a gente é assim. esse lugar tá Tá bom? cada vez mais maluco. Mas obrigado, Vitinho. Obrigado, Bom dia pra Antônio. Obrigado. Quem tá com você hoje, Vitinho, aí embaixo? É a Thalita? Isso, hoje temos Thalita e o nosso bruxão Antônio, não sei onde aponta. E é a Luana que tá. Meu Deus, eu Não, vou cortar por meu favor. áudio. Pode tirar, por favor. Não tem condições. E ele também está aqui, que não entrará gemendo, mas entrará mandando muito bem, como sempre, Guga Noblar. O programa já começa em níveis de insanidade assustadoras, né, Guga? Com o Vitinho não tem como ser diferente. Eu fico imaginando, se tirar a máscara, será que é o Carluxo que tá ali, na verdade? A gente tinha que conferir aí o Vitinho. E olha, é claro, sempre um prazer estar com vocês aqui todas as manhãs. Não esqueçam que mudou para as 11h30. Espalhem. Exatamente. Ontem tinha gente mandando mensagem pra mim no Twitter. William, mas o programa acabou. Eu falei, não, gente, vocês não veem a grade do ICL, não? Agora nós estamos às 11h30 da manhã todos os dias. Primeira semana do ano, fechando essa semana às 11h30 da manhã. Graças a Jeová, está vindo uma galera aqui agora, que acompanhava nosso programa 5 aqui também. A Sinara Castilho sem ar aqui pelo Vitinho, e a Carla Paz perguntando, a Carlinha Bassa perguntando, isso é um gemido? Achei que era um cachorro. É o cachorro do Xandão. E vamos à primeira vinheta para a macetada de notícias. Ou não, porque aparentemente não vai entrar vinheta. Não tem vinheta hoje do programa. Tô falando que é o Carluxo hoje, disfarçado de Vitinho.
O Luiz Felipe, que estava sumido, falou aqui: bom dia, William, manda um abraço para o nosso amigo Henrique Cando, que acompanha o Rolê ICL no novo horário. Então, um abraço para o Henrique Cando, né, que está assistindo o nosso programa. Obrigado pela sua sempre participação, Luiz Felipe. A Laura Couto aqui, passando mal com a iguana. Meu Deus, é cada maluquice nesse programa. Mas maluquice também, Guga Noblar, foi o que aconteceu com a filiação do Lula ao PL, ao partido do Bolsonaro. O Lula está afiliado ao PL, o partido de Jair Bolsonaro, desde 15 de julho, quando a ficha fraudada foi descoberta, mas o caso só foi revelado pelo jornal O Globo nesta quinta-feira, mais conhecido como ontem. Lula está afiliado ao PT desde a sua fundação, né, no dia 10 de fevereiro de 1980, e o login que foi utilizado para fazer a filiação falsa é de uma advogada do PL, mas acredita-se que a senha pode ter sido roubada. O Planalto não quis comentar o caso. É bom para o PL, né, Guga? O PL está sem um candidato à presidência, já que o Bolsonaro está inelegível, o que é possível sucessor do Bolsonaro, o Tarcísio é do Republicanos. Talvez a gente tenha Lula 22, né, porque lá tem dinheiro de fundo eleitoral. Talvez seja bom pro Lula e pro PL, que tem mais grana lá de fundo eleitoral lá, né? Imagina, essa dupla PL-Lula. Lula faria o PL se inundar de grana. Afinal de contas, quanto mais você eleger deputado e senador, mais dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário. Então é claro que Lula seria uma aquisição e tanto. Mas o PL já contratou, o PL está usando o dinheiro do fundo eleitoral para fazer igual fazem com um time de futebol, né? Ele está dando uma bolada. Jair Bolsonaro e Michele serem os garotos propagandas do partido. Contrataram o casal se vendeu ao PL, e é claro que Lula não faria isso. Lula jamais iria para o PL. Seria como o Zico ir para o Vasco. O Zico é do Flamengo, o Zico nunca vai ser do Vasco. E o Zico é o Zico. O Zico é o cara. O Lula foi pro PL, depois a próxima notícia é que o Lula virou palmeirense. É mais ou menos no mesmo nível. Não dá, o Lula é corintiano roxo, o Lula é PT roxo, e o Lula jamais faria isso com a imagem dele, se filiar a um partido tão fisiológico como o PL. O PL é o partido da latrina. O Lula é vascaíno também, viu? Registre-se que o Lula, antes de ser corintiano, era vascaíno. E ele sempre diz que torce para os dois times. A Gabriela Peruso diz: alguma marca de camisas divertidas precisa patrocinar o Guga. Mas o Zico não. Não, o Zico não. Porque se o Guga não gosta de lavar louça, imagine roupa. Que isso? O Guga é limpinho. A Flávia Luiza diz: verdade, Guga, faz sentido. A Flávia Luiza Bula falou: Guga, se você está sendo obrigado a participar, pisque 2 vezes. Não tá não, tá tudo bem. E aí, nós estamos acompanhando aqui vocês. O PL, na verdade, é partido do Lula, por isso que o presidente Lula mudou de partido e foi pro PL. Mentira, isso não aconteceu, mas para filiar alguém ao partido político, basta você ter acesso ao trâmite partidário, né, de qualquer partido, e ter o CPF da pessoa. Hoje em dia não precisa nem de assinatura no papel. Todo o processo é digital, então não precisa nem de assinatura. É muito fácil filiar pessoas a partidos políticos. Por isso, porque é só ter acesso ao CPF. Lula é candidato há 500 anos, todo mundo sabe o CPF do Lula, é fácil filiar qualquer pessoa a qualquer partido. O Lula é um desses casos. Vamos falar, Guga, sobre o nosso... Não, diz. Não, eu ia dizer, apesar de ser fácil você se filiar e você fazer um partido político, até porque o MBL está tentando criar a missão, não é a continuação do filme do Rambo, é o partido do MBL. É fácil, é relativamente fácil. Você precisa de 500 mil assinaturas. E mesmo assim, Jair Bolsonaro fracassou. A aliança. O Bolsonaro Brasil sendo atropelado. Anos e anos, e não saiu do papel. Anos e anos tentando juntar assinatura, e o Bolsonaro, esse que é o mais popular, segundo ele, não conseguiu. Fracassou. Mais um fracasso para a vida de Jair Messias. Guga, vamos falar agora sobre o nosso tema, que é o tema principal do programa aí que a gente colocou na nossa thumb. A Argentina já é a Venezuela. Lá na Argentina já é hora de ser Venezuela, graças ao Javier Milei. A Argentina passou a Venezuela e tem a maior inflação da América Latina em 2023, 211% contra 193% da Venezuela.
E aí, qualquer Zé Dentado vai vir aqui e falar, mas o Milei só governou a Argentina em dezembro. É verdade, em dezembro, quando o Milei governou a Argentina, a inflação subiu para 25,5% ao mês. Tá aí a arte para vocês, mais do que o dobro do que qualquer outro mês. Obviamente, a gestão do peronismo, né, do Sérgio Massa como ministro da Economia, não foi uma gestão boa, senão a Argentina não estava nessa crise bizonha que a Argentina está. Mas o Milei piorou o problema e fez com que a inflação da Argentina batesse recorde. A triste ironia é que o governo do Milei usou a ameaça da Venezuela, ponto fora da curva na economia da América Latina, como argumento para tirar voto da esquerda. É aquilo, Guga, o Brasil tinha ameaça, né? O Brasil vai virar a Venezuela. No futebol, a Venezuela está na frente do Brasil nas eliminatórias sul-americanas. Na economia, a Argentina já está indo para baixo da Venezuela. Acho que está virando uma coisa boa ser Venezuela ultimamente, né? Pois é menos pior do que virar uma Argentina. O medo agora não é virar a Venezuela do Maduro, o medo agora é virar a Argentina do Milei. E aí eles dizem que o Milei só tem um mês de mandato. Pois é, e já estourou, e já fez dobrar aí Imagina a inflação. com um ano. Imagina com um ano, gente. Não façam esse tipo de comentário que depois vai voltar contra vocês, porque quanto mais tempo de Milei, pior será. Essa é a previsão. Esse é um sujeito completamente despreparado, vendido para uma agenda política e despreparado. Ele vai fazer só o estrago que ele precisa fazer, que é, de alguma maneira, ceder ainda mais para a mão do chamado mercado livre, aí, o que seria do Estado. Fora isso, vai ser só desastre atrás de desastre, fora esse desastre. Então, aguardem um ano de Milei que vocês verão que a Venezuela vai ser um paraíso perto do que ele fará. Tem aqui duas perguntas. A primeira delas, o nosso roteirista, o Antônio Farinati, vai ajudar a pesquisar a gente aqui sobre o nosso tema anterior. O Augusto B e o Nubens Júnior perguntaram se tem como descobrir quem está afiliado a qual partido. Acho que tem como ver no site do TSE, mas descobre pra gente, Antônio, se tem um caminho para a pessoa descobrir se ela está afiliada a algum partido político, para a gente poder avisar os nossos espectadores aqui. E a Luzimar Sais Silva diz uma coisa importante, talvez seja a culpa do cachorro morto do Milei, né? Ele que dá as dicas pro Milei, talvez a culpa da inflação seja dele também, né? Do Conan. Tá vendo? O animal ou o ser talvez mais sábio e coerente que habitava a vida de Milei era o cachorro. Então, sem o cachorro, Milei está completamente perdidinho. Milei sozinho, é isso que a gente está vendo. É esse cara sem rumo e sem meta e sem saber de fato o que fazer com o país. É uma desgraça o Milei. Espero de fato que a Argentina se livre e que aquela piada do me livrei vire fato. O pior é que eu ia fazer uma piada agora, mas eu vi que a gente não colocou no nosso roteiro um negócio de Rolândia. Tem uma pessoa de Ponta Grossa aqui, eu ia fazer uma piada agora, eu ia adiantar a pauta, mas a gente esqueceu de colocar na pauta. Beijo pra Mary de Cássia. Oi, Antônio. Site do TSE e site do TRE, vocês vão descobrir se as pessoas estão filiadas a algum partido político. Vocês podem ver alguém aí. Se o primo de vocês, bolsonarista, filiou vocês ao PL sem vocês saberem, vocês já podem descobrir. E se a Marta voltou pro PT, gente? Fiquem de olho. Eu quero ver a Marta no PT de volta. Diz que vai filiar de novo. Vamos lá, fica de olho no TSE. A Kei Afa diz, ele está numa Argentina sem cachorro, e o Éder faz a mesma piada. O Milei está num mato sem cachorro. É verdade. Vamos para o nosso próximo tema, Gu, que é um tema que você vai poder falar com muita propriedade, pois é sua ex-firma. Juiz manda Sleeping Giants indenizar Jovem Pan e, como bônus, apresentador da Jovem Pan foi pedir desculpas ao Xandão. O juiz da 9ª Vara Civil de São Paulo, Adilson Araque Ribeiro, decidiu essa semana que o Sleeping Giants precisa indenizar a Jovem Pan por promover uma campanha de desmonetização contra a rede de rádio e TV. Ainda cabe recurso, mas obviamente, como vocês estão vendo aí o post do MBL Paraná, a direita já está comemorando essa decisão. A revista Piauí, deste mês, traz uma reportagem contando que logo após os atos golpistas de 8 de janeiro, o MPF pediu o cancelamento de 3 outorgas de radiodifusão
da Jovem Pan. O Tutinho, o dono da Jovem Pan, entrou em pânico e ficou com medo de perder as concessões e a boquinha, né, o dinheirinho que vem com isso. O apresentador Thiago Pavinato, que você conhece muito bem, Guga Noblar, do programa Linha Direta, foi convocado às pressas para ir até Brasília para bater na porta dele, do Xandão, o cachorro do Supremo, Xandão, como diria o Roberto Jefferson, e pedir desculpas pela cobertura de 2022. Como diz o Mano Brown, depois que inventaram as desculpas, ninguém mais morreu, né, Guga? Pois é, gente. Você vê a Jovem Pan, de certa maneira, arregando e tentando criar pontes com o Xandão. Para isso, se valeu de Thiago Pavinato, que foi aluno do Xandão na USP. Escândalo. E como tinha um e-mail antigo, da época que o Alexandre de Moraes era professor, acessou esse e-mail para tentar criar essa ponte. O problema é que o Pavinato é o mesmo que debochou do Alexandre de Moraes. Tem uma cena famosa do Pavinato imitando o Alexandre de Moraes enquanto o Alexandre falava, proferia, enfim, uma sentença, ou falava no STF ou no TSE. E mas aí ele você foi aluno do Xandão, né? Ele foi aluno do Xandão e mesmo assim ele debochou de uma maneira muito hostil o Xandão, pegou muito mal, a própria Jovem Pan na época suspendeu o Pavinato por conta disso. Meu Deus e depois o Pavinato foi lá tentar de alguma maneira criar pontes com o Alexandre de Moraes. Essa história só vazou agora, o que mostra que nem Pavinato e nem Jovem Pan tinham muito orgulho do que fizeram, preferiram ficar na miudinha. E, pelo jeito, não deu certo, porque a justiça, de fato, está indo para cima da Jovem Pan e cobrando a desinformação que foi ali espalhada. Então, é um ato de desespero, porque a Jovem Pan, ela não fez essa estratégia de virar bolsonarista, não foi por uma questão ideológica, foi por dinheiro. A Jovem Pan tinha feito uma grande reforma, tinha deixado de virar rádio para virar TV, porque de fato hoje é uma TV, e gastou milhões nessa reforma, nos estúdios da Jovem Pan ali na Avenida Paulista, e precisava de um dinheiro imediato, que entrasse logo em caixa. E esse dinheiro veio dessa aliança, tanto com o governo federal quanto com os bolsonaristas. Isso inundou a Jovem Pan de audiência e veio muita grana, tanto de publicidade quanto de verba que vem do YouTube e de outras redes sociais. Então foi uma questão financeira. E na hora que eles começaram a perder grana, é claro que eles colocaram o rabinho entre as pernas e foram lá tentar criar pontes. Essa é a estratégia de quem só fareja o dinheiro e não, de fato, tem o jornalismo como prioridade. E é curioso, Guga, essa decisão do juiz Araque, né, o nome do juiz é esse, tá, gente? Não sou eu que estou inventando. Que o juiz tenha condenado o pessoal dos Sleeping Giants. É curioso como a liberdade de expressão, mais uma vez, ela é relativa, né? Pois é. O Sleeping Giants só faz pressão sobre os anunciantes. E fala, olha, tal programa, tal jornalista, tal apresentador diz tal coisa. Vocês vão continuar investindo dinheiro nesse canal, nessa emissora, nesse jornalista? É só um trabalho de pressão em redes sociais. Não fazem nada, não ameaçam, não botam arma na cabeça de ninguém, não faz nada, só mostra o que essas pessoas estão dizendo. E aí o juiz vai lá e condena o Sleeping Giants. É muito bizarro isso também. É uma piada. Sinceramente, eu acho um pouco de viagem. Pois é. Esses caras só defendem a liberdade absoluta se for para linchar, se for para criminalizar os outros, se for para cancelar e atacar os outros. Então a liberdade absoluta dessa turma é para chamar o professor de doutrinador, é para criminalizar o professor, de certa maneira, é para chamar o artista de pedófilo ou falar que ele está roubando a Lei Rouanet, ou seja, criminalizar os artistas, é para atacar os jornalistas. Então, a liberdade absoluta deles, na verdade, é uma grande fake news. Eles, na verdade, não lutam pela liberdade absoluta. O que eles querem é colocar a narrativa deles aí no topo da discussão. E aí, quando você vê a reação que eles têm ao Sleep Giants, isso fica muito óbvio. O Sleep Giants, como falou o De Luca, ele basicamente pega posts que foram feitos ou comentários que foram feitos na Jovem Pan e mostram para aqueles que patrocinam a rádio. Vem cá, isso está acontecendo, vocês querem patrocinar isso aqui? O que tem de mais fazer isso? Isso sim é o direito à liberdade de se manifestar. E a gente vê agora, mais uma vez, a extrema-direita tirando a máscara e indo para cima de quem está, de fato, fazendo um trabalho que é um trabalho
que tem como prioridade a sociedade. O Sleep Giants, claro, faz isso porque acha que de alguma maneira está contribuindo com a sociedade, e aí a extrema-direita, claro, vai mostrar a carinha deles e vai calá-los, sim, porque eles estão perdendo muito dinheiro. Meu Deus do céu. A gente vai falar, Gu, agora sobre outro assunto, mas que tem a ver também sobre como a desconexão dos bolsonaristas com a realidade é latente. Os bolsonaristas estão atacando o documentário premiado da Júlia do Alibi nas redes sociais. O documentário sobre o 8 de janeiro, inclusive. Eu assisti anteontem o documentário, muito bom o documentário, feito pela Globo News, pela Júlia do Alibi. Segundo os bolsonaristas, a Globo perdeu 58% da audiência com o documentário. Também dá imagens do documentário, o trailer do documentário. Eu não sei de onde é que eles tiraram esses números, talvez seja da comparação com o BBB, eu não sei, porque o programa foi exibido na TV aberta também, na quinta-feira, na quarta-feira, eu acho, ou na quinta ou na quarta, foi ontem ou foi anteontem. Foi quarta. Na quarta, né? O fato é que o documentário da Júlia do Alibi, do Rafael Norton, já ganhou um Globo de Ouro e foi líder isolado de audiência nas plataformas de vídeo. Inclusive, na TV fechada, né, nos canais de TV fechada, a produção chegou a picos de audiência de 1 ponto. O que você pode achar? Parece pouco, mas para os canais fechados é muito alta a audiência, né? Tipo, segundo dados aqui da Folha de São Paulo, a Globo News obteve um aumento na audiência de 169% nessa faixa em relação às 4 semanas anteriores. Em relação aos canais de notícias, a audiência ficou 3.501% em relação ao segundo lugar, a CNN, e 22.000% em relação à Jovem Pan, a terceira colocada nos canais de notícia. Mas para os bolsonaristas, o documentário foi um flop, não deu certo. É a desconexão da realidade da galera, né? Como sempre. Esses caras vivem numa bolha. 22.000% a mais de audiência do que a Jovem Pan. Então, a Jovem Pan tinha uma pessoa, velho. Por aí. Uma pessoa assistindo a Jovem Pan. Que isso, Jovem Pan. Mas é muito. A diferença é grotesca, gigante. A Jovem Pan adora disputar com a Globo. Lá é sempre esse clima. A gente tem que vencer da Globo. Não vencia quase nunca, mas dessa vez tomou um amasso. Esse documentário é maravilhoso. E claro que a extrema-direita tá querendo criar essa fake news de que flopou, e não flopou nada, é só você acompanhar os dados. Está sendo um sucesso absoluto. Agora irrita a extrema-direita porque está aí sendo exposto para o mundo inteiro, e isso vai ser visto no mundo inteiro, o que de fato aconteceu, um golpe que foi instigado, que foi criado, que foi planejado pelo Bolsonaro e por um grupo ligado a ele, que foi executado pelos bolsonaristas, não tem nenhum infiltrado aí, e que teve um conluio também, claro, de parte da polícia, e que teve também o apoio de parte das Forças Armadas. Tudo isso tem que ser realmente exposto. Tem que ter um documentário como esse, que com certeza vai rodar e vai trazer informação para muita gente que ainda não caiu na real. É um golpe que foi planejado pelo Bolsonaro e tá aí para todo mundo assistir. E tem alguns fatos reveladores aí, tem alguns momentos contundentes, como o Lula também colocando no meio do golpe o Ibanez Rocha, que é o governador do Distrito Federal, e eu recomendo para todos que vocês assistam, mas assistam com o seu tio do Zap do lado. Faz uma reunião de família, aí você bota aquele vovô mais reaça, tem um vovô sempre progressista, um reaça, bota o vovô reaça ali do lado. Eu não tive não, os meus dois eram reaça. Eu não tive não, os meus dois eram reaça. Os dois é demais, olha o azar do De Luca. Mas traz a família, coloca o tio do Zap ali do lado e dá um play que ele precisa assistir isso. Aproveitar para agradecer os comentários de vocês, que estão aqui como sempre. O Bad Dog diz, é só passar a concessão pro ICL que fica tudo certo. É isso aí, Jovem Pan, só repassar pra gente que tá tranquilo. O Ronaldo Gabina diz, esse programa é o máximo. Você que é o máximo, Ronaldo, um beijo na sua boca. E vocês aproveitem para curtir, comentar, compartilhar, fazer com que mais gente volte ao nosso Rolê ICL, agora nesse novo horário, a partir dessa semana. Todos os dias eu, Guga Noblar, Guilherme Bessa, Vitinho, nossa equipe toda do Rolê ICL, todos os dias ao vivo com vocês aqui, às 11h30 da manhã. Como o tempo ruge e a Sapucaí é grande, como diria o personagem da novela, eu vou pular aqui para uma matéria sobre Balneário Camboriú, a minha querida Balneário Camboriú. Eu cresci lá, eu já falei para vocês aqui, né? Eu cresci em Balneário Camboriú, tenho muito respeito, carinho pelas pessoas de lá. Porém, Balneário não se ajuda muito, né? Matéria do portal Metrópolis
publicada hoje, lá da NSC Total, lá um site, um canal lá de Santa Catarina, diz que a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú aprovou uma lei que libera a aplicação de multa de até R$ 412 para quem for flagrado usando droga na cidade. A mesma legislação, Guga, garante uma gratificação de R$ 823 aos guardas municipais que fizerem o flagrante. O texto agora aguarda a sanção do prefeito. O nome do prefeito é Fabrício Oliveira. Chuta o partido do prefeito. Chutaria que é o partido da latrina, será? Acertou. Esse tipo de lei tem tudo para dar certo, né, Guga? Mas eu fico me perguntando que tipo de abordagem vai ser feita. Como eu falei para vocês, eu cresci em Balneário Camboriú, né? Fiquei lá dos meus 7 aos meus 25 anos. Essa lei vai ser usada dentro das festas rave, dentro das noitadas da elite catarinense, ou vai servir para pegar quem tá fumando maconha na rua? Porque se fizer nas festas, esses guardas municipais que vão ganhar 823 por flagrante vão ficar milionários, né? Milionário, imagina, vai numa festinha Playboy ali pra você ver o que acontece, amigo. É balinha, é docinho, é tudo que você imaginar. E não tem que ir pra cima, não. Isso é uma idiotice. E criar esse tipo de lei, primeiro, guerra às drogas é imbecil. Ficar perseguindo o usuário ou o traficante não dá em nada, a gente já sabe. O resultado tá aí no mundo inteiro. E agora você criar uma maneira de incentivar o policial a dar um flagrante, isso é estúpido. A gente sabe que parte da polícia, obviamente, é heróica. E tem muito policial também que tá ali fardado, mas que não merece a confiança. Vai ter gente, sim, armando flagras. Já armam flagras que são fakes. Só porque não gostam, às vezes, do perfil de uma pessoa. Imagina podendo ganhar quase 1.000 conto para fazer isso. Caraca, isso é um incentivo à completa alucinação da polícia. Isso vai dar ruim. E a gente tem como exemplo as Filipinas, né? Lá foi até mais radical, porque o presidente de extrema-direita, o Bolsonaro de lá, que é o Bolsonaro de lá, o Duterte, né? Um incapaz também, esse sujeito colocou a regra de você poder também pagar para os policiais que flagrassem ou que prendessem traficantes. E aí teve lá, sim, uma explosão de denúncias fakes e de pessoas sendo presas em prisões polêmicas. E lá também, se eu não me engano, eles também têm a pena de morte agora, né? Então muita gente morreu sendo acusada de traficar e foram acusados injustamente, exatamente porque se criou um meio de se pagar pelas acusações ou pelos flagrantes. É óbvio que isso aí é a receita para dar errado. O Matheus Tirrell diz aqui, o primeiro guarda que entrar numa balada top de Balneário fica milionário. E tem outro comentário que eu achei ótimo aqui, da Marilene Leite e do professor Zé Neto. Os dois dizem o que vai ter de guardinha com trouxinha de maconha no bolso pra plantar nas pessoas vai ser incrível, né, Guga? Essa galera vai ficar rica muito rápido. Olha, o principal cliente agora dos traficantes... num dia, R$8.000. Os caras vão sair pegando bala, comprando droga e depois enfiando no bolso da galera. R$823 para um flagrante, gente. Um flagrante pode ser um beck, sei lá, um baseado, é uma coisa patética. E sem contar o dinheiro que o município vai perder, né? Um dinheiro que está sendo mal usado. E o gasto e o dispêndio de poder público para ir atrás da galera que está fumando o seu baseadinho, ao invés de correr atrás de problema importante para a cidade. E ainda arriscar. Pois é, vai botar os caras pra ir atrás de maconheiro. Porra, tem mais o que fazer a polícia, pelo amor de Deus. E o Antônio Farinati falou aqui que também, obviamente, a lei tem um risco seríssimo de ser inconstitucional. A ver os próximos passos. O Luiz Felipe, imagina a multa pra quem fuma 200 baseados. É isso mesmo. A Sônia Souza diz aqui, William, solteira, 69 anos, apaixonada por você. Abraços para o Guilherme. Também sou apaixonado por você, Sônia. Um beijo no seu coração. Só pro Guilherme, um abraço? Só pro Guilherme. Só pra quem merece, Vitinho. Você tá merecendo? Talvez não. Pra gente fechar o nosso macetada de notícias aqui, Guga, uma notícia sobre como gente rica gosta de gastar dinheiro com coisas que não fazem nenhum sentido. O Mark Zuckerberg está criando gado com macadâmia e cerveja. Ele anunciou na quarta-feira no Facebook que está criando gado em um rancho no Havaí e, segundo ele, as vacas vão ser alimentadas com uma dieta à base de farinha de macadâmia e cerveja, tudo produzido em seu rancho. A gente falava hoje no N1, inclusive tem uma comunidade vegana, vegetariana muito grande aqui no ICL, que hoje de manhã estava comentando
durante o programa? Oi, Vitinho. O Mike então vai tocar gado agora? Por que você acha que ninguém gosta de você, Vitinho? Talvez essa seja uma das explicações. A gente falava hoje cedo, Guga, sobre como o que a gente consome, o nosso modo de produção, ele que destrói o planeta, né? E vai acabar inviabilizando a vida humana na Terra. Mas aí sempre tem milionário para bilionário para piorar a situação, para ganhar dinheiro de trouxa, né? Que é o que o Mark Zuckerberg está fazendo, né? Espero que o gado bolsonarista entenda que não adianta ir pra lá que eles não vão ganhar macadâmia. Não é pra vocês isso aí. Esse Zuckerberg tá todo pimpão, né? Ele inclusive chamou pra porrada o Elon Musk. Eles quase saíram na mão. Ele tá treinando jiu-jitsu, ele é vegano. Enfim, esse Zuckerberg aí tá virando aquele perfil do cara... mais loucão, né, do cara mais como se fosse o progressista, apesar de não ter progressista nessa briga, seria ele que estaria do nosso lado. O que eu queria ver era isso, eu queria ver o Zuckerberg e o Elon Musk sair na mão, aí sim, seria uma notícia que tomaria conta das redes sociais e do mundo, né, Zuckerberg versus Musk. Quem que você apostaria, Deluca? Pô, Guga, a gente vai ter Popó contra Kleber Bambam, estamos chegando. Aí, ó, Aí a gente sim, teve com o Whindersson também, né? Eu queria ver... O Whindersson tomou um pau, né? Tomou um pau, tomou um apanhou cacete. nas últimas 2 lutas dele. Eu queria ver Guga Noblar e Carlos Bolsonaro. Eu daria ingressos, eu pagaria pay-per-view pra assistir essa trocação franca de soco. Fica a dica aí, inclusive o série talvez podia organizar. Eu assistiria muito esta trocação de socos. Sabe Guga, quem me chamou? oi. Sabe quem me chamou? Que falou realmente na internet uma vez, perguntou pros seguidores, quem que eu poderia lutar nessas lutas aí desses eventinhos? Aí os caras que falaram, me citaram pra ele me chamar, ele me chamou. O Paulo Figueiredo, mas antes da gente trabalhar lá na Jovem Pan, antes de eu ter que debater com ele, inclusive, na Jovem Pan. E depois ele me chamou também, lá na Jovem Pan. Ele ficava mandando mensagem lá dos Estados Unidos. E é verdade, gente. Quando acabava os debates lá que a gente fazia na rádio, ele mandava mensagem, me chamou a porrada. E ele também propôs a gente um dia lutar num ringue desse. Eu não sei se eu tô com cara de quem tá com alguma... Covid, ou se, enfim, o que aconteceu comigo para eu estar sendo tão subestimado assim. Mas ele me chamou pra porrada. O neto do ditador é muito corajoso lá dos Estados Unidos. Will, e com isso, Ratinho versus Gilberto Barros, quem ganha? Ratinho versus Gilberto. Seria outra luta que pagaria para assistir. Mas nós não vamos pagar para assistir nada, porque aqui é tudo de graça e agora nós vamos para o melhor que você não viu. O Fábio Camargo falou Guga Noblar e Paulo Figueiredo numa banheira de gel, seria muito interessante. A Helena Maria de Vitinho deve ter 15 anos. Eu não gostei do seu comentário, Helena. Respeite as pessoas de 15 anos, que elas não merecem ser comparadas com o Vitinho. E a Carla Paes, nesse novo horário do rolê, antecipou minha dose única diária de maconha. Que isso? Ainda bem que eu não estou em Balneário Camboriú. Uma planta natural não pode te prejudicar, fica à vontade. E o Guilherme Pato queria ver Mamãe Falei contra Calejão. O Calejão é sarado, ia dar um pau no Mamãe Falei. Mas, Guga, vamos para o nosso melhor que você não viu. Você sabe que vocês podem participar deste quadro do programa mandando suas sugestões para o nosso Zap 11 98899 2893. Daqui a pouco aparece na tela para vocês aqui. E vocês também podem mandar nas minhas redes sociais, @DelucaWilliam no Instagram, @Deluca no Twitter e no Guga Noblar em todas as redes sociais do @Guga Noblar. Inclusive, Guga Noblar em que rede social? No cu! Isso mesmo. Quem quiser mandar alguma coisa pro cu do Guga Noblar, é só mandar que ele tá aceitando. Vamos falar, Guga, sobre deepfake. Cara, ontem começou a aparecer pra mim uns vídeos que eu fiquei assustado real. Vamos ver o vídeo e eu vou falar depois sobre esse vídeo. Gente, esse vídeo não é verdade, esse vídeo é uma deepfake, como chamam, é uma fake profunda. Vamos ver, olha que troço assustador com o César Tralli, jornalista da Globo. Nos últimos dias, um jogo chamado Subway Money tem tomado a telinha dos mais antigos. Além de você se divertir, agora você consegue ganhar um dinheirinho apenas desviando os obstáculos e coletando as moedas. Feito, não é muito bem feito? Vamos ver na matéria Game and Money com Sabrina. Muito legal que a terceira idade está buscando alternativas do tradicional bingo.
Fizeram da Anitta também. Tem um da Anitta, tipo, a gente pegou o da Anitta também, a gente pegou só o do Trali. No meio do jornal hoje. E aí, Guga, o foda é o seguinte, isso é feito através de inteligência artificial, né, gerado por inteligência artificial. Tem um vídeo da Anitta também, que a gente não pegou aqui, mas que ela disse que ganhou R$300 nesse mesmo jogo, e não é a primeira vez... R$300. Ganhou R$300, Anitta. Anitta, Tá precisando Tem o muito. do Galvão R$300. também, você já viu do Galvão? Deu até caô pra ele. Então, tem do Galvão Bueno, tem da Luísa Sonza, já tem vários desses, já fizeram. Semana passada um outro do Trali falando sobre uma fraude de resgate de FGTS. E, Guga, obviamente é um dano para a imagem dessas pessoas, né? Porque se você faz sobre isso, você pode fazer sobre qualquer coisa, sobre a pessoa assumindo um crime, sobre a pessoa dizendo qualquer barbaridade. E a gente precisa lembrar que a gente tem o que esse ano? Eleições municipais. A gente, e a maioria das pessoas, pode olhar e falar, cara, é bizarro. Mas tem gente que acredita em mamadeira de piroca. Tem gente que acredita em qualquer tipo de coisa que vê nas redes sociais. Que o Palmeiras tem mundial. Mas isso aí é verdade. Pra festa da piroca. Se a gente tem... Todo dia falando do Palmeiras, não tô gostando disso. Vou contar para vocês a história se a gente tem, virou tamanduá. Se a gente tem, Guga, as pessoas acreditando em textinho, em meme, imagina em vídeo. É muito bizarro e é um risco grande para as eleições, inclusive, né? Já é um risco muito grande. Inclusive, na primeira eleição que teve o uso de inteligência artificial para criar situações dessa, de um político assumindo o que não fez, foi a da Argentina. A Argentina é o primeiro case. E aí fizeram, por exemplo, o Sérgio Massa, o peronista, falando que consumia drogas. Então chegou a esse... Galera, imagina, esse tipo de tecnologia estará na mão de todo mundo logo mais. Qualquer mané na sua casa, qualquer jovem, qualquer velho reaça, vai poder se valer desta tecnologia para criar o que quiser. Vai ter uma galera sem noção fazendo todo tipo de fake news. Vai ficar muito complicado cada vez mais saber o que é ou não verdade. Inclusive tem agora no Congresso Nacional um projeto de lei que foi colocado, pasmem, pelo Kim Kataguiri, exatamente por conta desse tipo de situação onde pega um rosto de uma pessoa famosa para fazer uma propaganda que não existe. E aí ele quer criminalizar quem usar uma imagem que não é verdade. E aí isso, claro, valeria também para as eleições. Deve-se passar isso aí. Essa aí tem até mais apoio do que a PL das fake news, que quer regulamentar a internet. É mais fácil eles regulamentarem a inteligência artificial, porque na próxima eleição vai ser um show de fake news, e o seu tio do Zap, ele vai pirar. Fica de olho nele. Tem várias pessoas falando aqui que inclusive é tão bom que emula a falta de carisma do Trali, né? O Guilherme Pato falou que o jeitinho coxa do Trali ficou muito bom também. E o Lucimar Martins falou, realmente, a boca tá esquisita, mas em breve esses detalhes estarão à beira da perfeição. Lembrando que é uma tecnologia nova, entre aspas, né? Os caras estão atualizando todos os dias essa tecnologia para ficar perfeito. A Gabriela Peruso diz que é o último dia da Guga no rolê, que ele está brincando muito sobre o Palmeiras. É verdade, segunda-feira começa aí outra pessoa no lugar do Guga. E realmente é um problema muito grande. A gente vai ter que fazer alguma coisa enquanto sociedade, nossa classe política, para combater esse tipo de coisa. Vou chamar mais um vídeo falando sobre bolsonarismo e sobre fake news, Guga. A Érica Cocai, ela postou um vídeo, esse cara, ele é da Paraíba, o nome dele é Mofi, eu vou falar um pouquinho sobre ele já já, mas mostra como é que funciona a cabecinha do bolsonarista, vamos ouvir. Hoje, Mofi, de esquerda ou de direita? Eu sou do povo. Eu não acredito em de esquerda nem direita. Tudo é um balai só. Como é que você viu o governo Bolsonaro? Votei em Bolsonaro. Eu ia fazer a avaliação que você faz do governo Bolsonaro. Bolsonaro foi mais ou menos, mas Lula tá melhor, Lula tá melhor. O povo tá comendo, a picanha baixou, o gás de cozinha que era 120 foi para 80, uma bandeja de ovos por R$11. O velho é duro, o velho é o Mourão do Curral, o velho é duro. Então se fosse para escolher Bolsonaro ou Lula... Eu votava em Bolsonaro de novo. Sim, mas o voto é uma coisa. Ué, é um ser maluco, irmão. Tá bom, mas eu votava em Bolsonaro. Eu gosto dele. Mas eu acho que Lula tá bom também. Gasolina baixou, o diesel baixou. Ué? O arroz baixou, a carne baixou, o feijão baixou, mas besteira. O voto é diferente do que o cara besteira. Pensa. Ué? O voto, às vezes, é o gostar daquela pessoa. Hoje,
O Mofi, o Emerson Mofi é um apresentador de TV lá da Paraíba, um repórter de TV, foi candidato a deputado estadual nas últimas eleições, inclusive. O Mofi foi esse que deu essa entrevista aí, com esse boné da casa de aposta. O nome, inclusive, dele nas redes sociais agora é Mofi Pixbet. O cara mudou o nome do perfil para o nome de casa de aposta. A cabeça do bolsonarista é um negócio muito maluco, né? Não, o Lula tá muito bom, tá fazendo tudo bem, mas você vai votar em quem? No Bolsonaro? Ué! A gente tá vendo isso agora no Brasil. É o que está acontecendo neste momento, se a gente analisar as pesquisas. O Lula, ele se mantém com a mesma popularidade de quando foi eleito, praticamente não mudou nada. E a gente vê o país melhorar, a gente vê a economia melhorar, a gente vê os índices socioeconômicos saltarem, o que deveria, obviamente, reverter em popularidade para o Lula, e não está revertendo. E a explicação é esse tipo de pessoa que vê uma melhora, mas que agora o voto dessa pessoa é guiada por um sentimento que não está mais atrelado a essas questões que deveriam interessar, que é a economia, que é a desigualdade social. Não, isso não é mais a economia estúpido, como era antes, né? Essa é uma frase de um assessor do Bill Clinton, numa eleição dele contra o George Bush, em que ele resumiu aquela primeira vez que o Clinton venceu, que era a economia que ia decidir. A economia estúpido não é mais. Essa frase agora deixou de valer. O que parece que decide o voto, infelizmente, é o discurso do comportamento, é o discurso do medo, é essa polarização que cria o cidadão de bem e o cidadão de mal. E é claro que o cidadão de bem, entre aspas, não vai votar no cidadão de mal. Então, o que está guiando o voto desse tipo de fanático, infelizmente, não é mais o que deveria interessar. Eles não são mais pragmáticos, eles estão sendo guiados por um sentimento que está atrelado ao medo e a um discurso de ódio. Ivan, mas Oi, diz, Vitinho. No amor é assim também. A gente nunca dá valor a quem faz tudo pela gente. A Ivaneide Santana diz aqui, a minha avó não entendia porque a atriz mudava de nome, de marido, de uma novela para outra, xingava um monte. Imagine a avó da Ivaneide recebendo um vídeo aí desses deepfake. O Guilherme Rosalino diz, nem esquerda nem direita, sempre para cima como um foguete. E Deise Oliveira diz, para ver que ele não entende para que serve o voto, né, na verdade. Não vota quem a gente gosta, a gente vota em quem é melhor. E o Ronaldo Gabina, gente, isso é muito simples, o cara deve ser homofóbico, machista, ignorante, se sente representado, e o Fábio Camargo diz, por aí. A gente ri, mas é assim que pensa boa parte do eleitorado. Tinha gente que votava no Collor porque ele era bonito, né? Lembra? Quem é velho lembra dessa história, que o Collor foi votado por muitas pessoas porque ele era bonitão. Vai ter 3 votos, o meu inclusive, Vitinho. Vamos trazer mais um vídeo, Guga, desses que nós separamos. Lembrando, vocês podem participar com a gente, manda sugestão para mim e pro Guga nas nossas redes sociais que a gente traz aqui. Esse vídeo foi alguém da audiência que mandou para mim, eu não separei o nome, mas é um casal em situação de rua mostrando como é a rotina deles em Santos, aqui no litoral de São Paulo. É a Gabriela e o Douglas, que tem um perfil nas redes sociais, os dois são pessoas em situação de rua. A Gabriela é uma mulher trans e mostra a rotina dela com o namorado. Eles lavam a barraca onde eles vivem, varrem ao redor, lavam louça, e a cadela Milanine, que a Gabriela chama de filha, faz a festa com eles. É um vídeo que mostra como é a rotina dessas pessoas que são invisíveis, a gente não olha para essas pessoas, e esse vídeo da Gabriele e do namorado é muito bom para a gente poder olhar para essas pessoas. Vamos ver o vídeo que viralizou ontem. Bom dia, pessoal, acabamos de acordar, casa uma bagunça, agora eu vou mostrar um pouquinho do dia a dia como é quando a gente acorda aqui. Aí, pessoal, agora o Douglas tá ali, meu marido, limpando tudo. O colchão tá no sol, as cobertas no sol que eu gosto de colocar. Aí as coisas da barraca, tudo pra fora, pra gente limpar. Não é pouca coisa não, viu, gente? Preciso urgente de uma casa. Tamo aí, vamos dar aquela limpeza. Aí, pessoal, essa hora que eu tô achando descansável, que eu passo um secante, fico a barraca pra secar, né? Não é porque mora na rua que tem que ser sujo, né? Eu mesmo não gosto. Cada um com sua opção. Aí a gente sempre faz isso, ela dá uma higienizada da barraca todinha, ela tá um cheirinho gostoso. Aí, pessoal, tá pensando o quê? Visita aqui também trabalha lá, ó. Botar Rodriguinho pra lavar a louça. Linda minha filhinha aqui só curtindo o solzinho da manhã. Bem Patrícia.
Aí, pessoal, Bem tudo Patrícia. montadinho, tudo Muito organizado, bom, né? loucinha lavada. Ela manda muito bem nesse Caminha vídeo. arrumada, tudo organizadinho, tudo limpinho, cheirosinho. Porque a gente tá numa bolha que a Agora gente nem vai imagina. tomar aquele a gente cafezinho da não entende. manhã, a nossa mesa do café da manhã. Tudo bem simplesinho. Mas Deus abençoe. O café da manhã da minha filha também tá aqui, ó. A raçãozinha dela já tá ali esperando já. A ração do Essa é a cachorro. fominha da casa. Mas é isso, pessoal. E lembrando, Guga, que essa situação que eles vivem não é tão ruim quanto outras pessoas em situação de rua que não tem barraca, que dorme debaixo de marquise, que mora exatamente. coberta de papelão. Eles ainda têm certa dignidade, se é que é possível alguma dignidade com a pessoa que não tem uma casa morando na rua, mas em relação a outros casos é ainda mais grave. Tem alguém no chat aqui que falou que eles, aqui ó, a Ana Carolina Gomes falou que eles são de Santos, conseguiram uma casa e muitas doações. E diz que diz que lá em Santos a maioria das pessoas reclama das pessoas em situação de rua. É uma realidade de muita gente, é muito triste, mas eles ainda conseguem ter um pouco de dignidade nessa situação duríssima. Mas como a Ana falou pra gente aqui, eles conseguiram uma casa e devem agora tentar reconstruir as vidas, a Gabriele e o namorado. Eles conseguiram, gente, com 37 publicações, eu entrei no Instagram deles ontem, eles já conseguiram 1 milhão de seguidores. Daí você vê a curiosidade das pessoas para sair da bolha e entender a realidade de milhões de brasileiros que estão nesta ou até em condições piores no meio da rua. E aí a notícia boa é que com essa atenção toda que eles chamaram, eles conseguiram essa casa. A casa foi... pelo menos alguns aluguéis da casa e os imóveis da casa estão sendo pagos pela Deolane, aquela, enfim, advogada que foi Advogada influenciadora. MC Daniel, influenciadora. Ela tá ajudando também e parece que essa casa quem conseguiu foi a Deolane para eles. Ela vai pagar pelo menos alguns meses do aluguel e eles, claro, conseguiram 1 milhão de seguidores, o que vai de alguma maneira contribuir para que eles tenham mais oportunidades, né, para que eles consigam sair desta condição que já estão saindo. Então a notícia boa é essa, e não vai mais ter, portanto, esse conteúdo deles na rua, porque graças à internet, graças a essa melhor situação, eles não vão mais precisar viver num barraco no meio da rua. Parabéns para esse casal e pelas conquistas que estão vindo para eles. Tipo, a Nath falou aqui que a Deolane mobiliou a casa deles e tem 6 meses de aluguel pago já. E a Tati Santos lembra que essa situação não é para romantizar, e é verdade, não é uma vida boa, né? Eles estavam tentando nos vídeos, pelo menos, o mínimo de dignidade no meio da situação mais indigna possível, que é a pessoa viver sem casa, ter que morar na rua. O Paulo Villavicencio lembra que é bom lembrar que essa situação é gerada pelo capitalismo tardio e insano brasileiro. Realmente... diz a Viviane Veras aqui, a nossa Vivi, da nossa moderação de comentários, que o marido dela já está trabalhando também. Então, pelo menos, estão conseguindo dignidade. Ótimo. Mas a gente lembra que aqui em São Paulo, aqui na capital mais populosa do Brasil, a GCM vai em pessoas que estão tentando dignidade e tira o pouco que elas têm, cobertor, barraca, não pode ter animal, não pode fazer nada. Então, lembrando que em muitas cidades essas pessoas vão sobrevivendo e o poder público, ao invés de melhorar a situação de vida dessas pessoas, piora cada vez mais, né, Guga? Deluca, aí em Sampa, inclusive, eles pegam na capital, né? Se você sair da sua barraca, que tá ali no meio da rua, e tiver ela desocupada, não tiver ninguém dentro, eles podem simplesmente arrancar e levar. Isso acontece. Eu já testemunhei, eu já até denunciei isso em rede social há uns anos, quando eu estava em São Paulo, porque acontece. E eles reclamam disso, eles precisam ficar o tempo inteiro ali, senão é levado o único local que eles tinham para se abrigar. Isso é uma covardia. Guga, vamos agora no nosso finzinho de programa falar sobre ele novamente, Ricardo Lewandowski, que tomou posse como ministro da Justiça, o nosso Tá Pegando Fogo. E há uma vinheta agora, Vitinho. Tá pegando fogo! Cara, tá pegando por que fogo. Você faz isso, cara? Chama do nada as paradas. Porque tem roteiro, né, Vitinho? Se estiver acompanhando, sabe como funciona.
Tem que acompanhar o nosso Tá Pegando Fogo, o principal assunto do dia, não tem outro para falar, é sobre Ricardo Lewandowski assumindo o Ministério da Justiça e Flávio Dino indo finalmente para o STF. O presidente Lula anunciou ontem o nome do Ricardo Lewandowski oficialmente como ministro da Justiça, tá aí a fotinho dos três de mãozinha dada. A posse vai ser em 1º de fevereiro, ele vai assumir oficialmente o cargo, e o Flávio Dino no dia 22 de fevereiro assume o STF. Mas eu queria trazer um vídeo que tá lá no final do nosso Melhor Que Você Não Viu, Vitinho, que é o vídeo da Janja. É uma das cenas que mais chamou a atenção, e a gente comentou sobre ela hoje no N1. A Janja foi chamada pelo Lula para ficar na foto, e ela deu uma respostinha muito boa, presidente Lula. Vamos ver o vídeo. Fica aqui, Janja, para não ficar foto só de homem, gente, pelo amor de Deus. Fica aqui. A Janja foi chamada pelo Lula aí, ó. E a Janja foi saindinho de lado. A Janja, Guga, às vezes ela é criticada por buscar o protagonismo que talvez não fosse dela, mas a gente falou hoje no programa de manhã que a Janja é uma figura política. Já era antes de estar casada com o presidente Lula, sempre foi uma ativista política, mas é uma pessoa que tem luz própria, né? Ela sempre se coloca nessa posição de não ser um anexo, de não ser um objeto decorativo na presidência. E aí o presidente Lula falou, fica aqui, gente, senão só vai ter homem. Ela falou, é só pra foto, né? Ela lembra bem, né? Presidente, não é só pra foto não, né? Tem que ter nomeação. E aí depois, nesse momento aí, o Lula fala pra Janja, não, ela inclusive falou pro Lewandowski que tem que ter mulher no ministério. Então, é importante, esses recados que a Janja dá são muito importantes, né? Toma, porradinha da Janja, só pra foto não adianta, amigão. Tem que ter mais ministro, tem que ter mais gente em cargo de poder, que não seja só homem, né? Que não seja só do sexo masculino, é claro. Janja mandando recado, ela tem personalidade, ela sabe se colocar. E, claro, virou um agente político e ela tem voz, uma voz que tem muito coro com jovens, né? Ela consegue alcançar muitos jovens. O Lula, óbvio que não pode perder a Janja nesse sentido, de ser alguém que pode carregar o Lula para um público que ele precisa também. O Lula tem que se valer também da popularidade, do carisma e da personalidade de Janja. Então não tem que ficar cerceando. Tem muita gente que faz essa pressão, tira a Janja aparece demais. Não, use Janja mesmo. Janja sabe se colocar, Janja pode chegar num público que o Lula precisa chegar também, então tá valendo sim. E ela, como sempre, mandando um recado que precisa ser mandado. Precisa-se de mais mulheres neste governo, Lula. Escute a Janja. O Dilson Souza falou... Oi, Vitinho, diz. Só um adendo pra Tarja, que ficou maravilhosa, tá? Dando os créditos pro Fari, que fez essa Tarja super bonita e delicada. Tá muito difícil fazer esse programa hoje. O Dilson Souza falou aqui, era só ele colocar uma ministra mulher, e aí não seriam só homens, realmente, seria muito mais fácil. E o Matheus Tirrell falando que a Janja mandou muito bem. Hoje a gente falava também, Guga, sobre como a Janja, disseram, mas a Janja, será que o Lula quer que a Janja seja candidata? A Janja é uma figura de si mesma, né? Se ela quiser ser, ela vai ser candidata. Claro, ela não é um anexo do Lula, né? Ela não tem que, o Lula não tem que querer nada, quem tem que querer é a Janja. Ela não é a Michele Bolsonaro, vocês estão confundindo. Quem precisa de autorização do maridão é a Michele. Se o maridão não quiser, a Michele não será. Janja, ela sabe se impor. Ela não vai depender do aval do Lula. Ela é que vai dizer pro Lula o que ela quer ou não. E se quisesse sair como candidata, claro, a gente sabe que vira deputada fácil e até em cargos majoritários. Se ela quiser concorrer ao Senado, quem sabe, também tem muita chance. Então... é uma pessoa que a gente verá assim. Eu acho muito improvável que um dia ela não se candidate e não seja eleita. Guga, ontem a gente teve muitas reações, né? O Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes felicitando o Lewandowski, que já foi colega deles de STF, virando ministro da Justiça, mas uma reação em particular é de um ex-ministro da Justiça, que achou estranha a posse do Lewandowski. O Sérgio Moro, o Marreco de Maringá. Imita o Marreco pra gente, Guga, pra gente, por favor, imita o Marreco. Vamos... Meu Deus. O Sérgio Moro... mensalão. Parece uma buzininha. Lava Jato. O Sérgio Moro falou isso aqui ontem, Guga.
Fique então entendido que aceitar cargo em ministério não é nunca e nem deveria ter sido causa de suspeição. Causa de suspeição é fazer conluio com o Ministério Público, né, Guga? Aí eu acho que é uma causa de suspeição, né? Você tá de sacanagem, Moro? Você quer mesmo se colocar no mesmo patamar do Lewandowski? Vocês não estão no mesmo... Não coloque o Lewandowski na sua balança, não pese ele pela sua balança, não dá. Vocês têm histórias completamente diferentes. E você tem uma história de suspeição, você é um sujeito suspeito, que jogou de maneira parcial um político que seria candidato numa eleição que, graças a você, ele não pôde sair candidato. Então você interferiu numa eleição que aquele que você ajudou depois foi lá e te colocou como empregado, como ministro, prometendo te tornar depois ministro do STF, o que não aconteceu. Então é um vendido, é um suspeito falando de alguém que tem uma reputação ilibada. Não dá para você rebaixar o Lewandowski a sua história e ao seu patamar, não faz o menor sentido. O Maurício Marcon, o deputado do Quem Fuma 200, eu aumentando o meu de baseado, Quem Fuma 200 baseados, ontem também falou que, não, mas veja só, quando o Ramagem foi impedido de virar ministro pelo STF, aí todo mundo reclamou. O mais legal é a direita tentando colocar o Ramagem na mesma faixa de atuação moral que o Lewandowski, né, Guga? Pois Ramagem não dá, gente. A direita tem que entender que não tem como você disputar com pessoas que vêm daquele outro espectro. A extrema-direita do Brasil é suja, a extrema-direita do Brasil é neofascista, é autoritária, e não lê, e não se informa, se vale só de fake news, de discurso de ódio. Então, não dá, não tem disputa. É por isso que a gente vê tanta gente desqualificada conseguir logo espaço na extrema-direita, porque não tem nem disputa. Ali quem quiser aparecer já consegue aquele público, é um público acrítico e acéfalo. Então não tentem disputar com personagens da esquerda que vocês vão levar um 7-1. Guga, com isso, várias pessoas dizendo que o seu Moro ficou parecendo Roberto Carlos, a Cami falou que ficou parecendo o Lula Molusco, e acho que foi o Guilherme Rosalim que falou aqui que a sua imitação de marreco foi boa, mas de ganso foi boa, mas de marreco não, então você precisa melhorar ganso é mais fácil. Suas imitações de aves. Com isso, Guga Noblar, fechamos o nosso Rolê ICL dessa semana, graças a Deus. Hoje é sexta-feira, mais uma semaninha fechada. Muito obrigado, meu querido. Uma parceria muito boa e importante para mim aqui no Rolê ICL, você todos os dias comigo. Segunda-feira estamos aqui, Guga. É nóis, segunda-feira, eu e Deluca, eu e Vitinho, eu e Guilherme. Não esqueçam de avisar para geral, 11h30 da manhã, mudou o horário, hein? É a segunda semana de horário novo e vamos pra cima que semana que vem tem mais. Obrigado, Deluca. Valeu, Guga, um beijão pra você. Vitinho, meu amor, um beijo pra você também. Um beijo, queria dizer que foi um prazer quase de Lotus fazer esse programa com você hoje. E é isso, lembrando que sou eu semana que vem, semana toda, tá? Guilherme tá lá na competição de curling. Jesus e aí Cristo. ele volta depois, só depois. Tá? Vou pedir férias semana que vem. E é isso, terminamos aqui o nosso... Tá no meu olho? Tá mostrando o negócio acima. Terminamos o nosso... eu falei em detalhes. O nosso Rolê ICL, segunda-feira a gente tá de volta a partir das 11h30 da manhã. Beijo, tchau, fui! Em janeiro de 2023, no nosso encontro Mapa da Mina, onde eu faço minhas previsões porque eu acho que vai acontecer ao longo do ano, eu disse que achava que os fundos imobiliários, depois de vários anos difíceis, poderiam ter um segundo semestre superaquecido e poderiam subir bastante de valor. Se a minha previsão, que eu fiz também no Mapa da Mina, de que as taxas de juros de médio e longo prazo caíssem bastante. Adivinha o que aconteceu? Olha aqui o índice dos fundos imobiliários. Um começo de ano estável e do meio para o final do ano, uma grande subida como há muito tempo não acontecia. A verdade é que a gente acertou todas as nossas previsões de 2023. Algo que nunca tinha acontecido. Acho que nem com a gente, nem com ninguém. Para você participar do nosso encontro Mapa da Mina de 2024, imperdível, que vai acontecer no dia 28 de janeiro, às 8 horas da noite, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente, rapidamente se inscrever. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder esse encontro para entender o que está acontecendo no Brasil e do mundo e para saber o que deve acontecer com os mercados ao longo do ano de 2024.